Para a glória de Deus, finalizamos mais uma conferência, a Conferência Aletheia. Durante essa conferência, estudamos sobre a Bíblia e relembramos que a palavra aletheia significa verdade. E em João 17:17, observamos que Deus nos santifica na verdade, e a palavra dele é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Também chamada de as Escrituras, a Bíblia é uma biblioteca de livros, ou seja, é um livro único que contém vários outros livros. E a união de todos esses livros tem um único propósito: revelar quem Deus é. Embora tenha sido escrita por escritores diferentes, a Bíblia possui um único autor, que é Deus, que inspirou cada homem a escrever segundo suas palavras. Aprendemos também sobre as doutrinas da Bíblia: inspiração, inerrância e suficiência. Vimos que a Bíblia é inspirada por Deus. Isso quer dizer que Deus guiou sobrenaturalmente os diferentes autores humanos que escreveram os textos bíblicos em diferentes épocas para escrever exatamente o que Deus queria revelar ao seu povo. E como igreja, acreditamos que a inspiração bíblica é verbal e plenária. E isso significa que cada palavra da Escritura é inspirada por Deus e que todas as partes da Bíblia são igualmente de origem divina e possuem a mesma autoridade. Deus inspirou verbalmente a Bíblia para que todas as suas partes fossem perfeitas comunicações daquilo que Deus queria revelar. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, é verdadeira e a própria verdade. Sendo que a palavra de Deus é a verdade, a mesma é incapaz de cometer erros e é completamente suficiente, tanto para revelar o caráter de Deus, quanto para avaliar e resolver qualquer problema da alma humana. Vimos também que a Bíblia é confiável e que não há evidências suficientes para gerar descrença na veracidade dos relatos bíblicos. Pelo contrário, há uma abundância de evidências que nos levam a crer nos relatos bíblicos. As evidências apontam fortemente para a veracidade da Bíblia. Há evidências históricas que comprovam a precisão das narrativas bíblicas. Há evidências científicas que demonstram a abrangência do seu conteúdo. Há evidências literárias que demonstram a beleza e a coerência interna do texto bíblico. O texto bíblico é sobrenaturalmente bem preservado e com incomparável número de cópias antigas que nos ajudam a ter uma percepção clara das palavras contidas nos textos originais. As evidências atestam as afirmações bíblicas e não há nenhuma evidência que as reprovem. Verdadeiramente, a Bíblia é um livro completo, coerente e verdadeiro. Esse tipo de coerência absoluta presente na Bíblia, continuamente comprovada pelas evidências, não pode ser obra humana. A explicação para a coerência literária, científica, precisão histórica e comprovação arqueológica é simples. A Bíblia foi escrita pelo autor divino. A Bíblia foi escrita por Deus. Como vimos, a Bíblia é o instrumento de revelação de quem Deus é. Ao lermos a Bíblia, que é a fonte de revelação de Deus, somos confrontados, constrangidos por seu santo caráter e transformados pelo seu Espírito. Deste modo, a Bíblia é um instrumento que Deus usa, pela operação do Espírito Santo, para a nossa santificação. A santificação é um processo progressivo, pelo qual Deus, por meio do seu Espírito, nos torna cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto central das Escrituras. Tudo que está escrito, de alguma forma, aponta para ele. Ao nos dedicarmos a ler a Bíblia, principalmente os Evangelhos, que narram a vida de Cristo, conhecemos mais de Cristo, o qual é a revelação completa de Deus, a expressão exata do seu ser. A Bíblia é essencial para nossas vidas, sendo fundamental para nossa santificação. Sem estarmos fundamentados na palavra e em constante exposição à leitura bíblica, é impossível que cresçamos, pois nela conhecemos o caráter daquele que devemos seguir e imitar. Nela, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a forma santa de viver que é agradável ao Deus Santo que nos chamou da morte para a vida. A Bíblia é um presente de Deus para nós. O Deus cheio de graça escolheu se revelar a nós por meio da Bíblia. Apesar de ser um livro muito antigo e da maioria de seus escritores terem sido duramente perseguidos, Deus conservou esse livro para que este chegasse até nós.
Somos privilegiados por termos acesso às palavras do próprio Deus. Diante desse grande privilégio, qual deve ser a nossa resposta? Devemos desfrutar deste presente. Devemos ler constantemente as Escrituras para conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele da maneira que o agrade. Portanto, devemos conhecer mais da Bíblia. Devemos nos aprofundar nos estudos bíblicos para conhecer mais sobre o caráter santo de Deus. Devemos ler os textos dos nossos pequenos grupos, revisar os textos das pregações e nos desafiarmos a ter nossa leitura bíblica diária e estudos bíblicos constantes, utilizando os recursos que a nossa igreja nos disponibiliza. Que o Senhor Deus abençoe a nossa igreja, que possamos crescer no conhecimento de Deus e permanecer fundamentados na palavra, na verdade de Deus, e que juntos possamos desfrutar da santificação, nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus, até que Ele venha, e o Senhor Deus complete a boa obra que começou em nós.